programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro Estelito Rangel, da diretoria de uma entidade chamada Abracopel, que é a Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Energia Elétrica. Ele, há muitos anos, estuda sistematicamente esse fenômeno que agora está assustando a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades em que a rede elétrica tem instalações subterrâneas, essa coisa da explosão dos bueiros, né? Inclusive com vítimas humanas. Só que isso que não há novidade nessa coisa de sair fumaça de bueiro explodir, e não só no Rio, talvez a questão tenha se intensificado no Rio, mas muitas outras cidades brasileiras sofrem do mesmo problema. O que acontece é que não foram aprendidas as lições do passado e nada se fez para melhorar as condições de operação dos sistemas de energia elétrica nas nossas cidades. Para começar, a explosão no bueiro é a ponta de um iceberg muito maior, né? Se existe essa sua entidade, a Associação Abracopel, como é que ela surgiu? A Abracopel surgiu há 6 anos atrás, justamente de uma necessidade de conscientizarmos os usuários de que a eletricidade possui diversos benefícios, mas também oferece alguns riscos. Então, nós já tivemos casos de crianças, por exemplo, eletrocutadas com máquina de refrigerante. Máquina de refrigerante? Sim, essas máquinas que você coloca uma moeda e sai uma latinha. Sim, aconteceu uma ocasião num clube americano em que essa máquina estava próxima da piscina, né, naquela região do piso em volta da piscina. Uma criança, né, que estava molhada, com a pele molhada, foi pegar uma lata e ficou eletrocutada na máquina e faleceu. Então você nota que outras pessoas podem ter se servido desta máquina minutos antes e não terem sofrido o mesmo impacto que a criança sofreu. As pessoas podem ter sentido um pequeno choque ou podem mesmo não ter sentido, porque o corpo humano tem diferentes resistências, né? Uma criança tem uma menor massa, então a menor resistência. Devia estar descalça. Também, toda molhada. ambiente de piscina. Sim, sim, mas outras pessoas que estavam ali no ambiente também deveriam estar nas mesmas condições, mas como são adultos, podem ter uma resistência maior e não terem, né, percebido a gravidade do problema que estava ocorrendo com aquela máquina. Já a criança não suportou aquele choque. Então, esse mais outros detalhes, como também, por exemplo, a criação da NR10, a revisão, né, da NR10, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que exatamente define condições para a execução de serviços em eletricidade. Então levou à criação da associação porque existe um certo desconhecimento em relação ao estudo de eletricidade. Então a associação é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade que promove palestras, promove orientação sobre segurança em eletricidade e dentro desse trabalho, né, surge essa questão da própria segurança dos transeuntes das vias públicas. Esses perigos da eletricidade são de tal modo ignorados que um colega meu, jornalista já infelizmente falecido, publicou uma série de romances policiais e teve um que ele não chegou a fazer, mas ele chegou como jornalista, entrevistou vários engenheiros especializados e tal, e um dos romances que ele ia escrever, o crime acontecia numa banheira em que a vítima estava tomando banho, a banheira cheia d'água, e parece que o assassino jogava um secador de cabelo ligado dentro da banheira. Se é uma pessoa tomando banho e outra joga dentro d'água um secador de cabelo ligado, o que acontece? Sim, exatamente. A passagem de corrente através da água, porque as banheiras, na verdade, são de ferro, né? Elas têm aquele revestimento esmaltado, mas são de ferro e estão exatamente fixadas no piso.
Então você faz exatamente a condução da corrente através da banheira para o piso e a pessoa que está dentro da banheira sofre a passagem dessa corrente. Vai ser eletrocutado. Vai ser eletrocutado. Pode morrer? Sim, senhor. Então, quer dizer, é uma situação trivial, uma pessoa até por distração pode deixar um aparelho elétrico ligado. Sim, exatamente. Para isso nós temos, por exemplo, hoje, né, essa situação, há anos atrás, era exatamente um risco. Agora, de lá para cá, várias medidas foram tomadas para minimizar esse risco. Então, por exemplo, hoje nas nossas instalações aqui no Brasil, instalações domiciliares, em que estiverem com ambientes sujeitos à umidade, como cozinhas e banheiros, necessitam de ter um dispositivo de proteção chamado residual diferencial. Então, esse dispositivo, ele detecta essas correntes de fuga que podem estar sendo resultantes exatamente da passagem da corrente pelo corpo de alguém, que são correntes baixas, e ele desliga o circuito. Então, o que aconteceu? Surgiu a nova tecnologia, né, a eletricidade, com uma série de vantagens, começou a haver o uso desta tecnologia para conforto, e apenas após começaram a surgir situações de risco, e soluções para que esse risco foram minimizados foram desenvolvidas. Então esse é o histórico. Sempre a tecnologia surge como uma facilidade, né, fantástica. Anos depois o pessoal começa a pesquisar e começa a ver que existem riscos e trabalham medidas para que esse risco seja minimizado. Então hoje nós temos essa exigência no próprio Brasil, nossas normas brasileiras de eletricidade prevêem essa questão dessa proteção. E, da mesma forma, o próprio ensino técnico também desenvolveu dessa área. Nós temos um exemplo que a gente sempre cita em palestras, que é o livro do Manual do Eletricista. É um livro editado pela McGraw-Hill, que é uma tradicional editora americana. Ele foi publicado em 1942. Então, nesta edição de 42, existe um texto que diz o seguinte: para você testar um circuito de campainha, que é a campainha domiciliar, né, que você aperta o botãozinho e toca lá a campainha, para testar se o circuito está bom, é aceitável experimentar-se a tensão com os dedos. Isso está textualmente no livro de 1942. Hoje, essa instrução já não existe mais, porque é inaceitável você fazer o teste de uma instalação usando os dedos. Então, o conceito nosso de segurança vai evoluindo à medida que a gente vai se conscientizando dos riscos, à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo e mais coisas vão sendo descobertas sobre as digamos assim, ameaças que aquela nova tecnologia pode provocar nos usuários. Por causa dessa ignorância generalizada, há uma resistência a medidas novas de proteção. Recentemente, o governo brasileiro adotou normas para tomadas e plugs, né? Sim, novo padrão. Novo padrão. Aliás, o padrão. O padrão. Os jornais publicaram desenhos, essa coisa toda. Sim. E todo mas olha aqui, que aborrecimento, só inventam novidade, e tal, não sei o quê. No entanto, a simples leitura atenta do que saiu nos jornais demonstra que essa medida já deveria ter sido tomada há muito tempo. Quer dizer, tem muita gente com instalações perigosíssimas em sua casa sem saber disso. Sim, porque, como eu disse, os conceitos de segurança, eles evoluem à medida que aumenta o conhecimento sobre o assunto. Então, o nosso sistema de plugs e tomadas, né, ele foi desenvolvido a partir da influência americana. Né? Toda essa nossa tecnologia veio da tecnologia americana. Então, nós começamos a usar aqui os plugs e tomadas que eram do padrão americano. Porém, o próprio padrão americano, há muitos anos, possui, né, os plugs com 3 pinos, que exatamente o terceiro pino é para fazer a proteção do circuito terra, que exatamente dá uma proteção ao usuário em caso de alguma falha no sistema elétrico. E nós não havíamos incorporado isso. E os próprios sistemas europeus, os plugs possuem 3 pinos também. E nós não possuímos essa característica de segurança, né? Depois houve um decreto-lei emitido pelo presidente Lula que obrigava que as construções novas tivessem o fio condutor de proteção, que seria o chamado fio terra, em todas as novas construções. Então surgiu uma necessidade de se atender a um dispositivo legal, porque existia a deliberação, né, legal de haver o terceiro condutor nas instalações, mas não havia um modelo de tomada para receber aquele terceiro fio. Então, a partir daí,
A ABNT desenvolveu uma tomada, né, com estudo através de uma norma internacional, entendeu que aquele seria o melhor modelo porque a distância dos pinos, né, e diâmetro eram compatíveis com nossos pinos até então utilizados. Então esse foi o padrão escolhido. Então hoje nós podemos dizer que temos um padrão brasileiro. Esse padrão brasileiro também ele não teria necessidade de seguir algum outro padrão de outro país, como hoje existe. O Chile tem tem um padrão de tomadas específico, a Itália tem um padrão de tomadas específico, a França, a Alemanha, Estados Unidos. Então, a Inglaterra tem um padrão de tomadas ainda com plugs extremamente robustos e de grandes dimensões comparado com os nossos. Então, os países realmente desenvolveram seus sistemas com relação à proteção. O Brasil não havia desenvolvido, então o Brasil desenvolveu agora. Temos agora uma estrutura realmente que promove o condutor de proteção e dentro de um padrão que será o padrão nacional, porque na verdade o que nós temos são tomadas adaptadas para receber plugs americanos, que são aqueles chatos, que a gente, né, traz muito equipamento importado, então tem aquele pino chato, e plugs com aquele pino redondo. Então aquela tomada que o pessoal chama de tomada universal, não é universal, aquela tomada foi desenvolvida para adaptar um plug americano e um plug de pino redondo. Hoje nós já temos um chamado padrão brasileiro, essa é a diferença. Sim, isso foi já no governo do Lula. A edição da lei do fio terra, sim. Sim. Quer dizer, quem mora em edifício anterior, construído anteriormente, não tem essa proteção. Exatamente, porque a lei ela só é válida a partir de sua emissão. Então as pessoas que seus prédios não estão construídos segundo essa nova lei, ou seja, uma emissão anterior, uma edição anterior da norma técnica a respeito, elas na verdade não desfrutam da proteção que o novo sistema oferece, embora os sistemas estejam funcionais. Então existe uma grande diferença entre você ter um sistema funcionando e você ter um sistema funcionando com segurança. Então esse é o ponto-chave. Agora, anos atrás, esse sistema poderia ter sua segurança considerada como adequada. Porém, agora, com a evolução do que já se pratica em outros países com relação à proteção ao usuário, entende-se que agora é necessária essa nova visão. Nós não poderíamos continuar com um sistema elétrico que não oferecesse a proteção ao usuário que agora essa nova tecnologia permite. Nos edifícios anteriores a essa nova norma, a Assembleia dos Condôminos e o síndico podem adotar alguma medida de proteção? Não, podem, mas isso agora vai ter que ser necessário verificar se a rede existente é compatível, principalmente em prédios em que muitos serviços não são feitos com um profissional devidamente habilitado, né? Então o que você encontra hoje? Por exemplo, ligação de telefone, né? A própria companhia telefônica estabelecia critérios de execução de redes para você instalar a fiação do seu telefone. Com o advento das antenas coletivas, o que era mais rápido, mais barato e mais cômodo para os instaladores? Passar a fiação da antena coletiva dentro da tubulação de telefone. Isso não era permitido pelo padrão da concessionária de telefone. Então, quando você chega hoje e vai querer fazer algum tipo de utilização da rede de telefones num prédio nessa situação, é possível que o seu fio de telefone de uma linha nova não passe mais naquela tubulação existente porque ela já foi preenchida com outras fiações. A mesma coisa acontece quando você coloca, pela nova normalização, um terceiro fio dentro de um eletroduto que anteriormente havia 2 fios. Pode ser que em determinados pontos do eletroduto não haja mais condições de passagem de mais um condutor, porque a sua rede foi toda dimensionada para receber 2 fios por circuito, e se agora você empreender uma mudança para colocar 3 fios por circuito, você pode não ter condições físicas para utilizar a mesma tubulação existente. Então isso aí vai ser necessário talvez fazer algumas obras, e essas obras podem não ser de baixo custo e podem não ser do agrado dos condôminos. Então, realmente, os condôminos podem optar por continuarem com seus sistemas anteriores à situação atual de segurança. Quer dizer, basta um condômino chato para impedir a introdução dessas melhorias. Por exemplo, a autoridade municipal, a prefeitura, pode exigir isso ou não? Das construções anteriores à emissão, não, porque exatamente a lei mudou após a execução daquela obra, né? O que é
desejável é que os moradores, né, introduzam essas melhorias de segurança, mas como nós sabemos, muitas vezes num condomínio existem diferentes prioridades e nem sempre existe uma conscientização a respeito dos benefícios que serão obtidos com essa mudança. Quer dizer, aí o trabalho da sua entidade, né, se revela da maior importância. Em que medida ela consegue se comunicar com a opinião pública? Não, hoje a Abracopel possui um site, né, abracopel.org.br. Nesse site são divulgadas ações da entidade, como palestras, como organização de seminários. Nós fazemos palestras em que o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, fazemos uma campanha social, as palestras não possuem custos financeiros diretos por cobrança de ingresso. Mas nós fazemos convênios com escolas e fazemos convênios também com entidades, empresas, promovemos palestras para empregados de empresas também que promovam serviços de eletricidade. Bom, nós temos que fazer um intervalo agora, então vamos passar para essa questão que está preocupando todo mundo, a questão dos bueiros. Nessa primeira parte, eu fiz todas as perguntas porque me parece, e em seguida ao intervalo eu queria a sua confirmação ou a sua contestação, que tudo isso que nós dissemos até agora, que nós discutimos até agora, tem a ver com as explosões de bueiros. Então, qual é a relação de causa e efeito entre o bueiro que está assustando e o perigo dentro de casa que ainda não está assustando? Até já. A EPET, 50 anos contribuindo para a construção e desenvolvimento de um Brasil mais justo e igualitário. Uma entidade atuante em defesa da Petrobras e de seu corpo técnico. A EPET, 50 anos. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Bom, a pergunta que ficou, qual é o que é que essa coisa toda que nós discutimos no primeiro bloco do programa tem a ver com as explosões de bueiros que estão assustando grandes cidades brasileiras? Bom, tem a ver porque o foco exatamente é na segurança. No ambiente residencial, nós temos a segurança aos moradores, né, daquela residência. Já no âmbito urbano, nós estamos falando de segurança a todas as pessoas que transitam pelas ruas. E essa questão das explosões, né, não é um fenômeno novo. Esse fenômeno vem ocorrendo em redes subterrâneas, que elas começaram a ser desenvolvidas na década de 20, né, nos Estados Unidos, e lá já há registros que a partir dos anos 40 já se teve registros de incidências em bueiros, né, chamados bueiros, na rede de distribuição subterrânea. Esses eventos podem ser de 3 tipos, podem ser fogo, fumaça ou explosão. E aqui no Rio de Janeiro, a Light começou a execução da rede subterrânea na década de 40, e eu já tive um testemunho de um morador de Copacabana, que ele me relatou uma explosão ocorrida em 1958, que ele viu um guarda de trânsito que estava, né, ali conduzindo sua função, quando o bueiro que estava próximo a ele explodiu e ele realmente se queimou. Então foi um testemunho de um morador, então a gente nota que realmente esse intervalo, né, entre uma instalação de uma rede e a execução, a ocorrência de uma explosão é esperada, né, se não forem tomados determinados cuidados com relação à operação e manutenção dessa rede. A Light no Rio e outras concessionárias em outras cidades brasileiras tem feito o suficiente para proteger a população desses acidentes? Ou nessa obsessão da economia contemporânea de redução de custos, né, isso foi negligenciado? Olha, o que nós acompanhamos são os noticiários, né, pela imprensa, e também o que é divulgado pelas agências regulamentadoras. Então, essa questão das explosões, existem estudos americanos que avaliaram diversas ocorrências em várias distribuidoras de energia norte-americanas. Dentre essas conclusões, apontou-se que o sistema, a política de operação dessas concessionárias
não visavam um amplo controle sobre a capacidade dos equipamentos de sua rede. Então, foi verificado que existia em determinadas situações uma condição de sobrecarga nesses equipamentos provocados por contingências operacionais. E da mesma forma também a manutenção a que esses sistemas eram submetidos era do tipo reparar após um defeito, ou seja, ocorreu uma falta de energia, a equipe era mobilizada para chegar ao local e rapidamente recuperar a funcionalidade do sistema. Então, nessa ação, provas, corpos de prova que permitiriam uma análise do que aconteceu e um estudo para a mitigação dessas causas, isso não foi feito. Então, dentro desse cenário e dentro do que foi divulgado pela ANEEL no relatório técnico que deu origem... A ANEEL é o órgão do governo encarregado de fiscalizar os sistemas elétricos. Sim, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Exatamente, é o órgão encarregado de verificar como está a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no país. Então, essas concessionárias têm que prestar sempre esclarecimentos à ANEEL. E a ANEEL fez um trabalho relativo à ocorrência de falta de energia na Light ocorrido em 2008 e 2009, e dentro desse trabalho existem considerações ali sobre a política operacional e a política de manutenção da Light. Então, baseado nesses documentos que estão podendo ser acessados pelo público, é que nós estamos fazendo uma correlação entre eventos que já ocorreram nos Estados Unidos e eventos que estão hoje preocupando aqui a gente. Bom, há esse registro de uma explosão de bueiro em 1958. Esse bueiro continua lá e continua perigoso? Bom, o bueiro deve continuar lá. Não sei informar porque a Avenida Atlântica teve uma ampliação na década de 60. Então, como isso foi em 58, ainda era no tempo em que era apenas 2 pistas. Eu não sei dizer se o bueiro continua lá, mas a rede, ao longo desses anos, com certeza ela já foi modernizada, ampliada, substituída, Porque uma coisa é você ter as tubulações e os bueiros, como a parte da estrutura física da rede. Outra coisa são os cabos que estão passando ali dentro. Então, conforme a carga vai aumentando, ou seja, mais prédios vão sendo construídos na orla, existe a necessidade de você colocar mais transformadores ali, mais cabos para suprir os novos prédios. Então, com certeza, a rede que hoje tem lá não é a mesma rede de 58, embora o bueiro possa ainda estar lá. Bom, e episódios mais recentes? Bueiros que explodiram podem voltar a explodir? Sim, podem. Assim como um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, um bueiro pode explodir 2 vezes. Tivemos exemplos aqui na Praia do Flamengo, em que houve uma explosão, os bombeiros foram chamados, e enquanto eles estavam lá, surgiu outra explosão no mesmo bueiro. Isso ocorreu agora, este ano, na Praia do Flamengo, na rua Senador Vergueiro. Outro evento também ocorreu anos atrás, em que nós tivemos um evento em Copacabana, em que houve uma explosão em um bueiro. Os bombeiros, quando chegaram ao local e foram abrir a tampa do bueiro para ver o que tinha ocorrido, quando eles abriram uma tampa, explodiu o bueiro do outro lado da rua. Então, na verdade, a rede subterrânea, ela possui uma série de fenômenos físico-químicos que estão sendo desenvolvidos num evento como esse. Um evento de falha no sistema promove uma série de fenômenos físico-químicos. Isso é uma reação que está em constante desenvolvimento. Então, não é porque explodiu uma vez que não vai explodir mais. Isso pode estar exatamente gerando gases, gerando componentes que podem promover uma segunda explosão.
Bom, a Light que era estatal, foi privatizada em 1998, 99, por aí. 96. Bom, e foi uma privatização muito engraçada, porque ela deixou de ser uma empresa controlada pelo governo brasileiro e passou a ser uma empresa controlada pelo governo francês, pela EDF, Électricité de France, a empresa estatal de energia elétrica da França, que não tinha nenhuma experiência no nosso tipo de eletricidade, que é basicamente a hidroeletricidade, porque a França é o país do mundo que mais consome eletricidade de origem nuclear. Bom, os franceses chegaram aqui com essa mentalidade aí do arrastão neoliberal de reduzir custos e demitiram os técnicos antigos e experientes da Light e puseram pessoal novo ganhando muito menos e sem experiência. E tudo indica que abandonaram as responsabilidades de manutenção. Quer dizer, nessa coisa, quem manda numa empresa é o diretor financeiro. Então, o diretor financeiro, a obrigação dele é cortar custos, né? Hoje, a situação da Light, graças a Deus, mudou, porque a EDF francesa abandonou o negócio e ela está hoje sob controle da CEMIG, né? O controle acionário da CEMIG. Em quanto tempo a CEMIG vai conseguir recuperar a qualidade da manutenção da antiga Light estatal arrebentada pelos franceses? Bom, essa é uma pergunta difícil. Agora, de qualquer maneira, o processo de privatização ele pode ter influência exatamente na destinação dos recursos. Porém, se a manutenção estivesse devidamente estruturada, nós teríamos hoje condições de apontar de imediato quais seriam as causas dessas explosões. A concessionária de Nova York, a Consolidated Edison, ela fez um trabalho devido também a diversas explosões que ocorreram na rede, né, de Nova York. Nós temos diversos registros de explosões em Nova York devido a essa distribuição de energia subterrânea. Eles fizeram um trabalho de avaliação de ocorrências de 10 anos de operação, de 1996 até 2006. Esse trabalho reuniu mais de 40 mil ocorrências de eventos em bueiros. Só que lá, a cada intervenção que eles faziam, isso desde a década de 70, eles começaram a fazer umas fichas em que colocava número do bueiro, a hora que ocorreu o evento, o dia, que situação estava, se era chuvoso o dia ou não, qual era a situação dos cabos, que cabos estavam sendo danificados, que cabo foi colocado no lugar, que tipo de cabo. Então, através desse mapa, inclusive com anotações dos encarregados da manutenção, eles fizeram uma compilação desses eventos ocorridos em 10 anos, de 96 até 2006. Isso permitiu que eles localizassem, né, geograficamente as ocorrências e fizessem uma correlação entre a quantidade de cabos que passava em cada região, a idade dos cabos, o tipo dos cabos e como estavam essas redes, se estavam alagadas, ou se estavam secas, ou se havia alguns outros problemas. Com esse mapeamento, né, através de análise de registro de 10 anos de ocorrências, eles fizeram um software que ele permite prever qual seria o próximo bueiro sujeito a explosões. Ou seja, eles ranquearam as ocorrências, as características das ocorrências, e esse ranqueamento colocou num software, né, através de uma lógica preditiva, e eles conseguem hoje saber, o próprio programa aponta bueiros que estejam atingindo aquela modelagem criada com relação à fragilidade em relação à possível explosão. Então, com isso, eles podem fazer o quê? Direcionar recursos antes de que aquela situação se concretize. Mas isso eles só podem saber exatamente dessa história. A mesma coisa, quando você vai ao médico, né? O que você tem? Eu tenho febre, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no braço. Então o médico, através dessa informação, isso, né, pode ser um problema de estômago, pode ser um problema na garganta. Então ele te dá a medicação
necessária para combater os sintomas. Isso é através do quê? Através do estudo da medicina, através de um mapeamento dos sintomas, e você tem a medicação. Agora, se o nosso sistema elétrico não tem o mapeamento dos sintomas, você não tem como garantir agora... Aquilo que a empresa de Nova York tem desde décadas atrás, nós estamos longe disso. Bom, segundo o relatório, né, divulgado pela ANEEL, que resultou na multa de 9,5 milhões de reais na Light em 2010, esse relatório aponta diversas irregularidades. Só que essas irregularidades não foram motivadas pelo fenômeno de explosões em bueiros. Essas irregularidades foram detectadas a partir de eventos de falta de energia. Então, esse evento, falta de energia, gerou uma auditoria na Light feita pela ANEEL, e nessa auditoria está indicado que as inspeções são feitas de forma precária e rudimentar, e também que não há um controle efetivo sobre a carga que é imposta aos transformadores da rede. Então, é baseado neste relatório, né, que é emitido pela ANEEL, que nós traçamos um paralelo, né, com relação às situações ocorridas de explosões, porque os estudos americanos apontam também como uma causa principal ocorrência de sobrecargas como causa de falhas em cabos e emendas de cabos na rede subterrânea americana. Bom, o noticiário dos nossos jornais tem dado a impressão de que essas explosões seriam causadas pela infiltração de gás de outra empresa, a Companhia Estadual do Gás. Há essa relação de causa e efeito entre gás e eletricidade? Sim, é uma das causas. Nos estudos americanos, nós encontramos que também, dentre as causas de explosões, está registrada a ocorrência de gás da concessionária. Porém, esses casos são minoritários. Aqui também no Rio de Janeiro, das últimas explosões que nós temos registro, apenas 2 a companhia de gás confirmou que houve vazamento. Uma em 2008 e uma agora recente na Rua da Assembleia. E o vazamento do gás, ele permanece após a explosão. Então, se uma linha de gás está vazando, após a explosão, o fenômeno se mantém ou se agrava. Então, é fácil você definir, né, que existe gás. Agora, de qualquer maneira, apenas a existência do gás não promoveria a explosão se não houvesse uma centelha ou um ponto quente da rede elétrica naquele exato momento. Então, para ver a explosão, é necessário que naquele momento haja, ao mesmo tempo, o gás e a centelha ou o ponto quente. Então, se por acaso existe o gás, se a rede estivesse em perfeitas condições, não promoveria a centelha que levaria à explosão. Esse é um ponto-chave. E dos pontos registrados pelos estudos americanos, tanto de concessionárias de Washington quanto concessionárias de Nova York, nós vemos que 85% das causas de explosões, fogo e fumaça, que são os eventos em bueiros, não apenas explosões, mas 85% desses eventos são causados por falhas nos cabos e equipamentos elétricos. Então, desses eventos, 85% são devidos ao próprio sistema elétrico. Então, apenas nos outros 15% é que entram, por exemplo, entrada de gás pela concessionária, ou mesmo gás da rede de esgoto, ou mesmo outros fatores. Então, esse é o resultado que nós temos hoje dos estudos já divulgados de redes americanas. Evidentemente, a questão da segurança foi negligenciada ao longo de muitos anos e o resultado está aí, as coisas estão explodindo. A Light teria condições de identificar os bueiros perigosos? Isso é uma sugestão que aparece muito em cartas de leitores aos jornais. É impressionante o volume de cartas de leitores aos jornais sobre isso. A Light pode, por exemplo, identificar os bueiros perigosos de pintar a tampa de vermelho como uma advertência? Não, isso não existe porque nós não temos o software que foi desenvolvido pelos americanos na concessionária de Nova York. E esse software foi desenvolvido a partir de uma base de dados. Então, na concessionária de Nova York, sim, a gente poderia apontar, porque o software aponta, ele faz uma projeção, né?
E ele, através de uma estimativa de envelhecimento de rede, estimativa de contaminação de rede, estimativa de operação da rede, ele pode apontar os bueiros que seriam mais sujeitos, né, à fragilização devido a uma explosão futura. Mas aqui, pelo que nós estamos recebendo de informações dos relatórios da ANEEL, não existe esse tipo de acompanhamento e, consequentemente, não existe como você apontar bueiros que vão explodir. E, na verdade, o próprio relatório da Light, ele diz que os bueiros que estão fazendo parte do plano de modernização, eles foram preparados para a modernização e desses bueiros, faltariam 130 bueiros para serem preparados para a modernização. Não foi dito que existiam 130 bueiros para explodir, eles apenas não foram contemplados no plano de modernização. Mas é importante ficar claro que a modernização não garante o fim das explosões. A explosão que aconteceu em Belo Horizonte no último dia 5 de julho aconteceu numa câmara que tinha 2 anos de operação. Era uma praça que existiam transformadores nos postes, foi feita uma reurbanização e foi colocada a rede subterrânea. Essa rede tem 2 anos de operação. Então, se você não tiver uma política de operação que respeite os parâmetros operacionais dos equipamentos, você pode ter uma degradação em tempo muito curto. E isso pode levar a explosões se as condições de uma explosão estiverem presentes na rede. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura, Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação Paraná. Até já. Cláudia Lage é a convidada dos Livros na Mesa. A Cláudia é ficcionista, contista, romancista e é formada em letras e teatro. Obrigada, Cláudia, por estar aqui. Obrigada. Alguma coisa que faz parte também da biografia da Cláudia é o fato dela hoje escrever, ela é roteirista, não é? Escreve telenovelas, né? E depois ela vai falar também conosco sobre esse trabalho. Então, Cláudia, queria que você falasse conosco sobre o seu começo. Você começou publicando contos, quer dizer, um livro de contos, A Pequena Morte e Outras Naturezas. A Pequena Morte e Outras Naturezas, editora Record, né? E depois evoluiu, ou não sei se a gente usa esse verbo, você vai me dizer, escreveu um romance, aliás, um romanção premiado, enfim, e tudo. Fala um pouco sobre esses, quer dizer, depois vamos falar do romance, mas primeiramente sobre o primeiro livro, que é o livro de contos. Pequena Morte, você quer saber se evoluiu a princípio? O que é evoluir para romance? Não senti isso não. Exato. Pelo contrário, porque quando eu escrevi A Pequena Morte, pelo contrário, no sentido de que foi uma experiência, as duas experiências foram difíceis e depois eu acabei resgatando, precisei da experiência da escrita do conto para poder escrever o romance. Ah, é? Olha, porque no conto tinha uma vitalidade, né? Porque eu não sabia o início, meio e fim, tudo ali era inventado na hora da história. E a história ia acontecendo na medida que eu ia escrevendo, né? As coisas iam acontecendo. No conto? No conto. Todos os contos da Pequena Morte vieram de algum lugar, alguma imagem, alguma inspiração, algum som, alguma frase, alguma pessoa na rua, mas nada, tudo muito ali junto com a inspiração e junto com a escrita. E isso eu acho que trazia uma vitalidade diante da página em branco, assim, o que vai ser agora? O que vai ser? Né? Como é que vai ser? O que vai acontecer com esses personagens? Nem eu sabia, ia sabendo enquanto escrevia. No romance, eu fiz uma pesquisa longa, né, uma pesquisa bem intensa, e eu já sabia o início, meio e fim daqueles personagens, eu sabia tudo. Né? Então, eu me deparei assim, com uma página que eu já sabia o que eu tenho que dizer ali. Então, isso no início foi difícil, porque eu me senti meio que cumprindo um quadro de informações que eu tinha que dar. Tanto que eu joguei fora 50, 60 páginas. Do romance. Mundos de Eufrásia, publicado pela editora Record. Fez 1 ano de publicação. E
E aí, quando eu joguei essas páginas fora, eu me deparei assim com a percepção de que o livro de contos, quer dizer, escrever contos traz uma vitalidade para o texto. Talvez, no meu caso pelo menos, foi por essa experiência do inesperado. E aí, quando eu consegui trazer essa experiência do inesperado para o romance, que aí eu comecei a brincar com o tempo, né? O romance se passa, cada capítulo numa época, é atemporal praticamente, né? Tu pega a velhice dela, depois no outro capítulo está a juventude dela. Antes, fala um pouco sobre o argumento do Mundo de Eufrásia. A Eufrásia Teixeira Leite foi uma mulher que viveu no século XIX e educada pelo pai como um homem na época. Ela recebeu educação primorosa, né? As mulheres, de forma geral, na época sabiam ler e escrever, mas muito mal, né? Apenas assim para escrever uma receita, né? Fazer uma oração, né? Algo assim. E ela não, ela aprendeu como geralmente se formava a educação para alguém ser um profissional. O pai dela fez isso. Por que o pai dela fez isso? Porque ele percebeu nela... Então, fala do pai dela para os nossos espectadores. Quem é? O pai da Eufrásia, Joaquim Teixeira Leite, ele foi um financista visionário para a época. Né? Ele percebeu que a abolição iria acontecer, 15 anos dela acontecer, ou até mais, percebeu que a abolição ia acontecer e que toda a mão de obra da cultura do café iria ser perdida e, por consequência, os barões de café iam ter grande prejuízo. Ele já não tinha nenhuma ligação com a plantação, o cultivo de café. Talvez fosse o único da família, ou lá de Vassouras, que vivia do comércio. Ele era um grande financista, cortou todas as relações com o café. E ficou vivendo de importação e exportação. Então ele, tendo 2 filhas e nenhum homem, né, nenhum filho homem, ele sabia que ele não tinha para quem deixar a sua fortuna, a sua herança, porque na época as mulheres se casavam e todo o dote, né, todo o dinheiro que pertencia a ela, a herança, iria para o marido, para ficar com o controle do marido. Ele, prevendo isso tudo, ele decidiu que as filhas iriam saber contabilidade, né? Matemática, finanças, iriam saber gerenciar o próprio dinheiro, e que não era pouco, era muito. Então, os anos passaram e os barões do café iam ficando endividados, totalmente sem recursos, e ele enriquecendo cada vez mais. E aí, quando ele faleceu, e a mãe também, a Eufrásia e a irmã dela, Francisca, herdaram uma fortuna muito grande e sabiam gerenciar essa fortuna. A Eufrásia tinha 22 e a Francisca tinha 27. E aí, nessa época, ela já... Aí entra a história do Joaquim Nabuco, que na época era um rapaz com ideias muito liberais, que chamava a atenção da sociedade por isso. E, claro, era alvo de muitos adversários, tinha muitos adversários e alvo de até preconceito com as suas ideias. E a ideia principal dele era a defesa da abolição, que ainda não tinha se formado como um projeto, mas era uma ideia na cabeça dele, que para o país se emancipar tinha que sair desse sistema escravocrata. E aí eles se conheceram e se apaixonaram. É claro que o pai, ele era um visionário em muitos sentidos, mas nesse sentido era um conservador. Nesse sentido político, ele era conservador. Ele previu a abolição, mas ele não queria, entende? Tem uma diferença aí que eu acho fascinante, porque ele não queria, mas ele não convinha para ele ou para minhas filhas vão estar desamparadas, vão saber gerir o próprio dinheiro, mas elas têm que saber se proteger
toda a família, os primos e outros os maridos proponentes, todos eram pretendentes, todo mundo queria casar com ela. Porque era uma segurança, né? A família, principalmente, que era bem a família mais próxima de convívio e tal, tinham primos que eram solteiros ainda e que estavam planejando casamento. Porque eram pessoas que lidavam com a cultura do café e estavam tendo grandes prejuízos. Então era como se fosse assim, casando com elas a gente vai poder dividir novamente o dinheiro entre a família, a gente vai se recuperar, vai ficar tudo bem. Só que o Joaquim Teixeira Leite não queria isso, porque ele considerava todos péssimos comerciantes. Então ele não queria que o dinheiro que ele tinha construído com o trabalho dele se diluísse entre os outros parentes. Então a promessa surgiu daí. Quando a esposa, a mãe, a Ana Ismélia, faleceu, ele teve um insight, assim, percebendo a atitude dos parentes, que quando ele morresse iriam cair em cima das duas, nesse sentido de pressionar para elas se casarem. Então, num momento assim de desespero, ele exige delas essa promessa de não se casarem e nunca se separarem. As duas irmãs. E a promessa foi feita também assim no momento de desespero, muito perto da morte da mãe, né? A Francisca faz a promessa até com um certo empenho em cumpri-la, porque ela já tinha dificuldades, assim, já era mais velha, já era considerada solteirona, e para ela era muito difícil lidar com os homens. E a Eufrásia não, estava na flor da idade, embora já estivesse também numa idade 21, já era numa idade que as mocinhas já tinham se casado há bastante tempo. A gente pode dizer que é um romance sobre essa paixão, né? Não realizada ou realizada até certo ponto. Até certo ponto foi realizada. Até certo ponto, né? Juntos, porque eles ficaram juntos, tempo, né? 15 anos. Eles não casaram, né? Que a gente não pode dizer que é não realizada, claro. E eles não casaram, mas eles fizeram Agora, tudo que você pode imaginar. Com pano de fundo, Né? É a história, né? Quanto tempo você levou pesquisando essa história do Brasil? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Escrevendo, pesquisando. Primeiro ano, basicamente, li tudo sobre o século XIX, Rio de Janeiro, século XIX, Vassouras, século XIX. Foi a Vassouras? Fui a Vassouras, mais de uma vez. Entrevistou pessoas? Como é que foi assim, Cláudia? Chegou a dar para entrevistar? Ou ainda dava? Ainda tem remanescente? Não tinha. Eu procurei. A figura dela lá é muito conhecida. Então, eu procurei, mas eu não abri, assim, estou escrevendo livro sobre ela. Eu queria uma coisa ficar mais recolhida. Tinha alguma coisa em mim que precisava manter um mistério comigo mesma, assim, em relação a isso. É como se eu estivesse conhecendo ela aos pouquinhos. Falava, eu estou pesquisando, mas não fiquei falando que estou escrevendo um livro e tal. E não encontrei ninguém, procurei, mas não encontrei ninguém assim, e não tem mesmo, parentes e tal. Depois do livro publicado, aí algumas pessoas apareceram, minha avó conheceu, aí... Foi para a imprensa. Mas aí já... Mas tudo bem, porque eu consegui as informações de outras formas, né? Tem um livro que é lá de Vassouras, do Ernesto Catarino, que foi, acho que foi a fonte de quase todas as informações que depois fui buscando em outros lugares. Que fala sobre a vida dela, sobre a vida familiar, relatos de pessoas que a conheceram, e principalmente uma entrevista com a mucama Cecília, que foi companheira dela. Que maravilha! Que foi companheira dela até. Fonte boa. Foi uma fonte. Acho que foi a fonte mais importante. De tudo. Mais importante. Então, na questão dos gêneros, né? Queria te perguntar assim, eu posso dizer que um romance tem um assunto, como você disse, eu posso dizer que ele tem um assunto que o conto não tem? Quer dizer, eu acho que sim. Você está contando um romance, um
uma história, né? E que o conto, ele até conta uma história, mas de uma forma mais difusa, não menos enfática na questão do assunto, o tema ou qualquer coisa. É mais aberto, né? Não é uma estrutura fechada, né? O romance parece mais Acho fechado. que o conto... Como é que é isso? Pensando nisso, eu acho que o conto, ele por ser mais concentrado, ele exige um foco nos personagens, ou então um foco na ideia que você está trabalhando, um foco de alguma forma que permeie do início ao fim desse conto, mas que você não se espalhe muito, não tem jeito, não tem como se espalhar. No romance, eu fui descobrindo essas linhas de histórias que foram se abrindo. A história da Cecília, até a história da Francisca, a história da mãe, a história do pai. Se eu fosse escrever um conto sobre Eufrásia, seria basicamente ela. É uma descida, uma parte de uma vida, um recortezinho, né? É um recorte, o conto. É um recorte vertical, né? E o romance, dá para dizer que é como se fosse uma árvore. Acho que com certeza. Com ramificações. Cada coisa que você lê, você pode enveredar por um caminho, né? Eu senti bastante isso, mas ao mesmo tempo, isso que eu falei que o conto me ajudou a escrever o romance, foi também porque cada capítulo eu tentei fazer da forma que eu escrevi os contos, né? Com início, meio e fim, bem fechado, bem com ganchos também, mas bem assim, conciso, que ele fosse quase que independente. Não é, claro, em toda a história, mas que ele mantivesse aquela autonomia. Assim. Claudinha, e me diz uma coisa, como é que foi a recepção do Eufrásia, do mundo de Eufrásia, do romance? Do romance. É o gênero preferido dos editores, não é? É. Fala aí, como é que você... Dos leitores? Dos leitores e da imprensa. A imprensa noticiou muito e ele está... Divulgou bem, né? Teve uma boa divulgação. Muito... Tem um prêmio, né? Não foi indicação. Teve a indicação, que foi agora, né? Que é bem legal, que dá um foco, né? Chama a atenção também. Isso é muito importante. Tem uma coisa do autor novo no gênero, até o autor, né, estreante, que está no primeiro ou segundo romance, que as pessoas precisam saber, né, que tem gente escrevendo, tem escritores, né? Novos e tem, você vê, esses livros que foram indicados, todos são muito legais, todos têm uma qualidade muito boa. Então é importante a imprensa prestar atenção nisso. Né? O Eufrásia teve acho que uma abertura um pouquinho maior por conta da figura dela, que é uma figura... por conta de ser um romance que trabalha personalidades históricas, né? O João Nabuco, a Eufrásia, e também fala de outros, o Castro Alves, e mesmo que brevemente. Então, isso acho que tem um apelo para o leitor e daí a imprensa abre. Né? Mas os leitores, isso que eu acho que está sendo mais legal, que eu recebo recepções assim, de leitura, né, por e-mail e pelo blog, e as pessoas comentam como a história da Eufrásia é atual. Isso que eu acho muito interessante. Cláudia, nós vamos fazer uma interrupção e no próximo programa nós vamos continuar conversando sobre o seu trabalho de escritora e depois vamos falar sobre os novos autores e criação literária. Tá bom. Tá? Obrigada por estar aqui conosco e até a próxima, então. Essa foi Cláudia Lage para o Livros na Mesa.